Jesus foi um psicoterapeuta como nenhum outro. Diante da sua sabedoria e da sua sabedoria profunda que conseguia penetrar como ninguém na alma humana. Esse homem que passeou pela terra há mais de 2000 anos atrás, trazia com ele uma sabedoria e uma profundidade de conhecimento da alma humana que suas palavras e seus ensinamentos até hoje existem e ecoam em todos nós. E qual foi o segredo, então, de Jesus para que as suas parábolas, as suas palavras conseguissem sobreviver por tanto tempo se ele não deixou absolutamente nada escrito? Qual foi o segredo que fez com que esse homem falasse e suas palavras ecoassem tão profundamente no nosso ser, que depois de tanto tempo, de tantos anos, todos nós ainda nos emocionamos e sentimos como verdadeiro e como uma verdade extremamente profunda as suas palavras? Qual é o segredo que faz com que todos os seus ensinamentos e histórias penetrassem no fundo do nosso ser de uma maneira tão forte e tão profunda que fizesse com que todos nós, depois que as escuta, jamais sejamos as mesmas pessoas? Que homem era esse que conseguia chegar tão profundo, no mais profundo do nosso ser? Jesus abordava as pessoas com técnicas psicológicas que estamos apenas começando a entender. Em vez de mostrar-se superior, dando palestras eruditas baseadas no seu conhecimento teológico, ele humildemente dizia o que queria através de simples histórias. Ele usava as técnicas psicológicas mais modernas. Ele falava a verdade de todos nós, em um período onde éramos ainda em uma condição extremamente imatura e que somos ainda, de alguma forma, estamos ainda em uma condição extremamente profunda. A linguagem que Jesus usava, essa linguagem simbólica e rica de significado, é a linguagem mais pura do nosso inconsciente. E esse era o segredo. Jesus falava para o ouvido da alma, falava para o entendimento muito mais profundo do nosso ser, falava para o nosso inconsciente. A linguagem simbólica que ele usava era entendida profundamente pelo inconsciente. E no decorrer das nossas diversas encarnações, todas essas informações e ensinamentos vão se depositando em nós. E no nosso inconsciente coletivo fica registrado todo o seu conhecimento, toda a sua verdade. E quando ouvimos as suas palavras, elas voltam então e nos preenche de novo da sua riqueza, do seu amor, da sua doçura. Esse era o segredo de um conhecedor profundo da alma que fala diretamente com a alma. Falando através de parábolas, Jesus utilizou-se dos mais valiosos recursos orais que existem, porque os arquétipos vivenciados encontram-se em todos os indivíduos, ocultos ou não, e que através dos diferentes períodos sempre se expressam com caráter de atualidade. A grande riqueza da linguagem de Jesus é justamente usar uma forma que não tem risco de se perder com o passar do tempo. Quando se usa uma linguagem simbólica, fala-se diretamente a linguagem arquetípica. Aquela linguagem que vai compor a nossa psique, que vai compor o nosso inconsciente, que vai nos enriquecendo da pessoa que somos e que vai, junto com isso, formando todo o processo necessário para o enriquecimento e o nosso processo de individuação. Então, Joana de Ângeles nos coloca da atualidade da linguagem de Jesus, desse que falava através da parábola, que jogava ao lado, que vai jogando aquelas palavras sem uma preocupação se a pessoa está entendendo literalmente a palavra, mas com a certeza de que tudo aquilo que é dito vai ficando no lugar certo e vai preenchendo o lugar certo,
para que depois de 2000 anos, mais de 2000 anos, todos nós possamos continuar bebendo dessa fonte, enriquecendo o nosso ser e buscando as respostas que todos nós temos e que devemos encontrar dentro de nós. Então, para começar o nosso passeio, o nosso estudo nas parábolas de Jesus, nós começaremos hoje com a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. A parábola do semeador. Eu lembro que no primeiro momento que eu escutei essa parábola de forma mais profunda, eu fiquei me questionando todos esses elementos que aparecem na parábola. Porque sendo uma linguagem simbólica usada por Jesus, tudo isso é simbólico, tudo isso tem um significado profundo. E ouvindo a parábola, eu acredito que isso aconteça com todos nós, cada vez que vamos escutando, vamos imaginando quem será a semente, o que será a semente, o solo, o que Jesus realmente queria dizer. Qual seria a intenção real de Jesus quando ele vai dizer ao povo e vai narrar ao povo uma parábola que retrata exatamente o seu trabalho, o semeador. Então começamos no imaginário da nossa mente, a imaginar aquele homem que caminha por uma terra e com as mãos repletas de semente começa a semear. E trazendo para uma análise psicológica, fazendo um olhar profundo dessa proposta de Jesus, diante da sua própria proposta psicoterapêutica, começamos então a pensar no semeador. Quem é o semeador? Assim como fazemos nos nossos sonhos e analisamos todos os elementos como partes da nossa psique, o semeador existe em todos nós. E o semeador é o nosso self. É aquela nossa instância maior que está ali sempre em prontidão para nos colocar condições em conteúdos profundos para que possamos ser hoje melhores do que ontem. E Jesus, então, como esse próprio símbolo do self, como esse próprio símbolo da individuação, começa dizendo que o semeador, o self, saiu a semear. E nessa sua saída a semear, ele carrega consigo sementes. E quando pensamos em uma semente, pensamos em possibilidades. Uma semente é uma possibilidade real de uma floresta. Uma semente é uma possibilidade real de uma grande plantação. Uma semente é uma possibilidade real de muitas outras sementes, de muitos frutos. Então, a semente são todas as nossas potencialidades. A semente é tudo aquilo que podemos ser. A semente é o nosso vir a ser. Somos todos nós. Esse solo fértil onde a semente plantada pelo self pode gerar muitos frutos, a 100, a muitos frutos. E é justamente essas possibilidades que muitas vezes nós deixamos passar. Mas Jesus vai narrando e ele vai, além da semente, ele vai falar do solo. A semente é boa, mas o problema é o solo. Todas as passagens, a cada solo, o resultado acontece ou não acontece porque o solo não está preparado para receber a semente. Então a pergunta volta para nós. E quem é o solo? O que é o solo? Se a semente são as nossas possibilidades e o semeador é o nosso self,
o solo somos nós. Nós na nossa condição de ego. Então somos todos esses. E a proposta agora é que possamos nos analisar diante de cada possibilidade dessa, tentando identificar qual solo nós somos. Então a mente, nos coloca Joana, é campo fértil preparado para a sementeira de infinitas possibilidades, que são conseguidas graças ao esforço do self em ampliar-se incessantemente, pois que essa é a fatalidade que lhe está reservada. A nossa fatalidade é tornarmos-nos um campo totalmente cultivado. E diante desse processo é preciso que o solo se prepare. É preciso que tenhamos toda a condição de tratar a nossa aridez, de cultivar a terra que somos, de adubar, de ter todo o cuidado com essa terra, de fazer toda a limpeza necessária, de fazer toda a drenagem necessária. É preciso limpar a terra das emoções, é preciso limpar a terra das ervas daninhas, é preciso limpar a terra para que a semente boa, que está sempre à nossa disposição, possa ser aproveitada em toda a sua profundidade. E é justamente nesse processo que nós vamos chegando em contato com o primeiro solo. O solo que representa um caminho. A primeira semente é colocada à beira do caminho e os pássaros vêm e comem a semente. Receando-se ele mesmo, torna-se pessoa espelho, a refletir as conveniências dos outros. Homem parede, a reagir contra todas as vibrações que lhe são dirigidas antes de as examinar. Quem são as pessoas ou como agem as pessoas que representam o primeiro solo? Aquele solo em que a semente cai e sequer consegue penetrar. Quantas vezes nós tivemos ou temos ainda aquele comportamento extremamente refratário? Aquele comportamento onde nós nos fechamos na nossa verdade e acreditamos que aquilo que eu acredito é a mais pura e profunda verdade. E me fecho e não me permito penetrar por nenhuma ideia nova, nenhum novo valor, nenhuma nova crença. Quando fazemos um processo de autoanálise profundo, quando estamos dispostos a um processo real de individuação e de crescimento, uma das nossas primeiras tarefas é uma revisão detalhada e sincera dos nossos valores, das nossas crenças, de tudo aquilo que nós fomos cultivando durante toda a nossa existência. Tirar o óculos e mudar a nossa lente para que a nossa percepção realmente possa estar mais ampliada. Então a mentora Joana de Ângeles vai falar da pessoa espelho, daquela pessoa que justamente por não se identificar com absolutamente nada, por não estar contida em si, por não estar ligada no seu eu profundo, ela simplesmente reflete o que o outro quer que ela seja. São aquelas pessoas que vão tentando para conviver bem ou para que a situação para si seja satisfatória, ela vai atender à necessidade e à expectativa do outro. Ela não sabe quem ela é. Aquela pessoa que, como a própria mentora nos fala, perdeu o endereço de si. E ao perder o endereço de si, ela também perde o endereço de Deus. Então essas são as pessoas do primeiro solo. As pessoas que a semente, que todas as suas potencialidades, que todo o seu impulso para uma mudança, não consegue penetrar em si. Aquelas pessoas que muitas vezes adentram a casa espírita e ouvem as palavras e aquilo não acontece absolutamente nada com elas. Porque não diz absolutamente nada, não ecoa para elas. E Joana vai mais. Quando não, essas pessoas que estão só vivendo na conveniência dos outros podem também se tornar homens e mulheres parede. Aquela pessoa que antes de ouvir a possibilidade, ela já rejeita. Aquela pessoa que não aceita absolutamente nada, que ela é tão rígida que a ideia de mudar é extremamente agressiva e ela reage com agressividade.
Esse é o comportamento desse primeiro solo, desse solo duro, onde os pássaros da ilusão chegam e devoram as nossas sementes. E que por nossa falta de coragem, pelo nosso medo e pelo nosso pouco conhecimento das nossas limitações, da nossa capacidade, deixamos passar oportunidades preciosas na nossa vida. Deixamos passar condições de mudanças reais na nossa vida. Porque estamos presos na vontade egóica, nas falsas necessidades do nosso ego. E queremos uma vida segura, uma vida aparentemente tranquila, uma vida aparentemente harmônica, mas é como se fosse tudo aquilo um cenário de novela. Quando a câmera desliga, se desmonta o cenário. E o pior de tudo isso é justamente que as pessoas ficam tão afastadas de si que vão perdendo o contato profundo com o seu eu profundo, sendo redundante. E esses pássaros, que também podem simbolizar aqueles elementos do nosso inconsciente que trabalham a nosso favor, levam de volta a nossa potencialidade e levam para o nosso inconsciente profundo. Ele não vai deixar de existir, mas em algum outro momento da nossa vida, esse mesmo potencial se volta e vai cobrar o seu lugar de direito na realização plena, que é a nossa fatalidade. Então, como se estivesse anestesiado, o ser não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência, e a ausência de vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento do instinto aos pródromos da razão. E Joana então continua, nesse processo onde eu vou evitando, onde eu não vou vivendo, onde eu vou desperdiçando possibilidades, onde eu vou deixando o meu inconsciente repleto dessas possibilidades, e como nós já sabemos, tudo aquilo que eu rejeito em mim vai virando sombra. E toda vez que eu não olho a minha sombra, isso se volta para mim, e como Jung vai dizer, em forma de destino. Mas na nossa vida prática, o que nós percebemos é como se os nossos fantasmas nos assustassem todos os dias. Então vamos fazendo uma escolha difícil de progredir lentamente. E com isso, trazemos a dor e o sofrimento, que muitas vezes é desnecessário na nossa vida. E não conseguimos compreender e achamos que estamos passando por um processo kármico, que Deus nos esqueceu, que os bons espíritos nos abandonaram e que na verdade estamos simplesmente tendo que aprimorar o nosso solo, fazer o trabalho que é para ser feito. Porque ninguém pode fazer por mim, ninguém pode arar a minha terra, como ninguém pode colher aquilo que só eu plantei. Como eu não vou poder fazer a colheita do outro, o outro também não pode interferir na minha plantação e nem no resultado das escolhas feitas por mim. Mas aí nós temos o segundo solo, o solo rochoso. Aquele solo rochoso em que a semente cai, mas não consegue aprofundar, não consegue fazer uma raiz profunda. Aquele solo em que a semente até entra, começa a germinar, mas não consegue sobreviver, porque o sol quente vai matar, porque ela não consegue penetrar no fundo daquele solo e buscar a água que existe lá embaixo. E quando pensamos em que pessoa ou que comportamento retrata isso, vamos fazer analogia a essas imagens. A árvore, quanto maior é a sua raiz, maior a árvore se torna, mais forte. Maior a capacidade da árvore de buscar água no fundo da terra. Sendo a água um símbolo das emoções, sendo a água um símbolo do inconsciente, nós precisamos então começar a perguntar: será que essa pessoa não é aquela pessoa que ouve às vezes a mensagem, aquela pessoa que se propõe a um processo de mudança, a um processo de transformação, mas por não ter raízes profundas no próprio ser, elas perdem o fio da meada, elas se perdem nesse processo. Nós podemos dizer que são aquelas pessoas muitas vezes que se apresentam na vida euforicamente, aquelas pessoas que se entusiasmam com tudo, aquelas pessoas que se emocionam demais e que vai com muita intensidade, mas que as coisas passam. As coisas passam e a gente vai perdendo então aquela vontade, porque
é tudo, como diz no ditado popular, é tudo superficial, é tudo muito leve, é tudo muito na superfície. Então, o segundo solo retrata justamente a nossa necessidade de construir raízes profundas, a nossa necessidade, a nossa coragem e a nossa certeza de que o trabalho precisa ser feito todos os dias. Precisamos, de fato, entrar em contato com o profundo do nosso ser, e isso não acontece de um dia para o outro. Para isso é preciso coragem, persistência, humildade, como já dizia Carl Gustav Jung. Então, Augusto Cury vai fazer um comentário, né? Como o próprio Jesus disse, ele representa o segundo solo, todos os que receberam rápida e alegremente a sua palavra, mas não têm raiz em si mesmos. São todos e somos todos nós que, por falta de conhecimento profundo de quem somos, perdemos oportunidades reais. Muitas vezes, nos iludimos achando que uma simples mudança vai gerar uma grande mudança, ou que simplesmente o desejo de ser diferente já faz com que a minha vida seja diferente. Muitas vezes percebemos esse tipo de comportamento naquelas pessoas que são muito racionais. Então elas saem, vão na livraria, na biblioteca, compram um livro, leem sobre alguma teoria e acreditam que já resolveram seus problemas. Mas esse segundo solo nos mostra um outro ponto extremamente importante. Se a raiz não consegue chegar na profundidade do solo e lá se nutrir da água que está dentro do solo, na profundidade do solo, isso nos mostra que é necessário no nosso processo de transformação um encontro com as nossas emoções. Eu preciso me aprofundar tanto em mim mesma, porque eu preciso encontrar e reconhecer em mim todas as minhas emoções. Nós, homens e mulheres emocionais, não conhecemos as nossas emoções. E não podemos crescer sem conhecê-las. Não dá para simplesmente a gente acreditar que, teoricamente, entendendo o egoísmo, o orgulho, a raiva, eu já trabalhei tudo isso que existe em mim. Eu preciso, de fato, fazer um grande mergulho. Eu preciso, de fato, conseguir encontrar no mais profundo do meu solo todos os nutrientes, porque é na sombra que encontramos todos os recursos necessários para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. E Joana vai nos dizer, o ser humano possui profundidade que deve ser penetrada, superando a superficialidade do dia a dia. Vivemos numa vida corrida e a maioria de nós vamos usar isso muitas vezes como desculpa por não termos tempo para meditar, para orar, para ir à casa espírita, para participar de uma palestra, para ouvir um filho, para conversar com um companheiro. Estamos sempre com pressa. E a própria mentora nos pergunta, pressa que não leva a lugar nenhum. Pressa para chegar onde? Então vamos o tempo todo construindo a nossa vida em busca de um crescimento horizontal, que é o crescimento do ego. Esquecemos que o verdadeiro crescimento, assim como a árvore nos mostra, é vertical. É em direção ao sol, à luz do self, à consciência mais plena que nós precisamos seguir. Não vemos nenhuma árvore crescendo para os lados, ela cresce para cima, porque ela vai aprofundando cada vez mais as suas raízes. Ela vai se deleitando da seiva que a própria terra entrega a ela. Ela vai buscar a água naquele lugar profundo. E assim é a nossa necessidade. Descer para que possamos verticalmente chegar a uma consciência ampla e muito maior do nosso ser. O terceiro tipo, o solo com espinhos. Então, aquela semente que foi jogada entre espinhos, que cresce, mas fica sufocada e morre. Toda vez, nos diz Joana, que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. O que a mentora nos traz é muito importante. Pensando que todos nós passamos de uma forma ou de outra por todos esses solos.
fomos aqueles, ou somos ainda, aqueles do primeiro solo que estamos vivendo a nossa vida de forma fechada, impenetrável. Mas como o nosso destino é a plenitude, nós passamos então para o segundo solo, porque não há saltos na natureza. Então, no segundo solo, vamos aprendendo a aprofundar em nosso ser. Vamos entendendo e compreendendo, muitas vezes através da dor, que eu preciso mergulhar. Mas muitas vezes é justamente nesse processo do mergulho que as nossas raízes vão ficando maiores e mais fortalecidas, que eu vou crescendo e me tornando uma planta muito mais robusta. Eu também me deparo agora com os espinhos. Eu me deparo agora com outras condições minhas, internas, mas também condições externas que impedem o meu crescimento. E é justamente o que ela chama a atenção. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, as sensações predominantes das paisagens físicas perturbam-lhe a decisão. E esse aqui é um momento extremamente importante na nossa trajetória. Assim como o próprio Mestre Jesus nos ensinou, é preciso, em um momento da nossa vida, decidir a qual Senhor nós vamos servir. Não se pode servir a dois senhores da mesma forma. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E é justamente nesse processo onde eu me deparo com dificuldades tantas que eu preciso realmente me perguntar: a qual Senhor eu estou servindo? Esses espinhos são todas as nossas condições dessa vida, de outras vidas, as nossas dificuldades. Mas na maioria das vezes, esses espinhos representam os nossos apegos. Nós queremos crescer, nós queremos evoluir, nós queremos mudar, mas ainda temos tantos apegos a esta vida, que muitas vezes vivemos esta vida como se ela fosse a nossa única vida. Esquecemos que temos atrás de nós todo um passado, e esquecemos também que à nossa frente estamos construindo o nosso futuro. E nos prendemos tão fortemente a esta vida, num sentido egóico, que vamos então impedindo a nossa trajetória para o nosso futuro, para a nossa plenitude. Então chegamos muitas vezes nesse ponto do terceiro solo, muito próximo já de ser uma árvore frutífera e frondosa. E desistimos e deixamos morrer as nossas potencialidades porque o outro me impede, porque o outro não quer mudar. Porque eu não quero abrir mão de algumas questões que eu acho importantes e que são importantes para mim, para o ego. Porque muitas vezes, no nosso processo de mudança, um ponto extremamente importante é deixado para trás. Nós esquecemos de avaliar a nossa proposta moral. Nós esquecemos de nos perguntar se estamos construindo uma vida totalmente baseada na nossa verdade. Se estamos realmente vivendo no nosso dia a dia, saindo daquela superficialidade do primeiro solo, do segundo solo, se nós estamos vivendo a nossa vida pregando e praticando a nossa verdade. Então passamos a nos preocupar com a verdade do outro, a querer modificar a verdade do outro. E os espinhos então começam a nos sufocar. Começamos então a sentir a dor porque os nossos complexos, porque todo o nosso conteúdo agora começa a nos sufocar. Então esse é um grande momento, um momento em que é a nossa chance, se conseguirmos escapar desses espinhos, se conseguirmos conhecê-los e percebê-los, nos tornaremos então uma grande árvore. Teremos então a possibilidade de dar muitas sementes e de levar adiante tudo aquilo que somos e que acreditamos, porque essa é a nossa única maneira de transformar o mundo que nós vivemos. A única maneira de fato de viver plenamente o que nós desejamos, porque existe uma diferença entre desejar e querer. Então vivemos muitas vezes na condição desse terceiro solo como aqueles que desejamos, mas que profundamente não queremos, porque querer vai exigir de nós toda a coragem para enfrentar os nossos espinhos. Então a aquisição da consciência é processo lento e profundo, porque se encontra em germe no próprio ser, como a pérola preciosa na concha escura do molusco bivalve, onde se desenvolve após a irritação no tecido que lhe dá origem.
E é importante nesse processo, como a própria mentora nos relembra, a pérola. A pérola é fruto do sofrimento sofrido pela concha. Então, é necessário enfrentar os nossos espinhos, é necessário conhecer a dor, é necessário ter a crise, porque sem a crise não haveria mudança. Se a nossa vida em algum momento não nos exigisse o processo de mudança, se não acontecessem situações outras que sentíssemos como um verdadeiro espinho que fica machucando a nossa carne, nós não evoluiríamos, não cresceríamos. Então a proposta passa por uma reflexão também de tudo aquilo que me causa dor, mas principalmente é a consciência de que a dor que eu sinto, que o sofrimento que tenho, é fruto de tudo o que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. Eu não posso responsabilizar o outro, eu não posso acreditar que é o outro que me causa o sofrimento ou que de fato impede a minha caminhada. Todas as circunstâncias externas são representações do meu mundo interno, da vida que eu deixo de viver, da vida que eu deixo de realizar, dos desejos que eu deixei de desejar e do querer que eu abri mão, porque exigia de mim muita mudança, porque exigia de mim que eu me tornasse a melhor pessoa que eu posso ser e que muitas vezes nós tememos. Marie-Louise von Franz, ela vai trazer um pensamento muito importante no Homem e seus Símbolos. O homem experimenta algo que vai além do que um simples acordo entre a semente inata da totalidade que possui no seu íntimo e as circunstâncias externas que constituem o seu destino. É como se algo estivesse sempre nos olhando, algo que não vemos, mas que nos vê. Talvez o grande homem que vive em nosso coração. E nós temos muito medo desse grande homem e dessa grande mulher. Então essa semente que Jesus nos aponta, essa semente que está pronta para germinar em nós e mostrar em nós e revelar para nós a nossa grandeza, que está sempre à espreita a nos olhar, nos assusta. E muitas vezes, na nossa trajetória, nós deixamos de chegar ao quarto solo por termos medo da maravilha da pessoa que nós podemos ser. O quarto tipo, a boa terra. E aqueles que tiverem coragem chegarão à boa terra, chegarão ao quarto solo. E quem serão esses? Como serão esses? Nesse homem atribulado dos nossos dias, a divindade deposita a confiança em favor de uma renovação para um mundo melhor e uma sociedade mais feliz. Buscar os valores que lhe dormem, soterrados no íntimo, é a razão de sua existência corporal no momento. Encontrar-se com a vida, enfrentá-la e triunfar, eis o seu fanal. O quarto solo, a boa terra, a terra pronta para receber a semente, para germiná-la, para poder criar a raiz, para fazer com que essa árvore nasça frondosa, que dê frutos, flores e novas sementes. O quarto solo somos, seremos todos nós. Basta que tenhamos a coragem necessária para fazer exatamente o que viemos fazer. Nós viemos e não reencarnamos com certeza para resolvermos problemas tão pequenos, as contas para pagar, o trânsito e tudo mais que nos irrita no dia a dia. Mas viemos para fazer um trabalho muito maior, porque somos co-criadores. Temos o direito, a obrigação, o dever e o propósito de dar continuidade à obra divina, de dar continuidade a tudo que Deus começou. Temos aqui o nosso trabalho de sermos melhores e de fazer o mundo ser um mundo melhor. É exatamente como propõe a mentora. O nosso papel no corpo físico é de construir uma sociedade feliz, de buscar os nossos valores, de buscar no nosso íntimo o que há de melhor. Mas precisamos fazer exatamente encontrar a vida, enfrentá-la e triunfar. Não para conquistar o mundo externo, para conquistarmos e dominarmos inteiramente o nosso mundo interno.
Onde quer que te encontres, semeia e semeia a luz, mediante as palavras e o comportamento saudável. Entretanto, se não puderes fazê-lo exteriormente, em razão dos impedimentos complexos, semeia pelo pensamento, esparzindo alegria de vida sã, de afetividade desinteressada. Onde quer que estejamos, esse com certeza é o nosso lugar. E precisamos aprender, e eu vou falar um pouco mais, precisamos ter a coragem de deixarmos de nos queixar. Às vezes vira um hábito a reclamação. Então precisamos realmente ter a coragem de ver a vida com um olhar muito mais amplo, como as crianças percebem a vida. Para a criança, tudo é novidade, tudo é novo, é curioso. Essa semana eu passeava na rua, no centro da cidade, como sempre todo o centro de uma grande metrópole, sempre muito movimentada, e uma cena me chamava a atenção. Um garotinho passeava com sua mãe e com seu mouse. Ele tirou o mouse do computador do pai e transformou aquele mouse em um brinquedo. E a mãe não havia percebido isso. E quando ela se deu conta, ela deu um grito, porque eu acredito que o mouse ainda deveria ser útil para o pai. E aí, quando a mãe reclamou com ele, mandou guardar, ele olhou para a mãe com aquele olhar que só as crianças têm e disse assim: mas mamãe, eu trouxe o meu ratinho para passear. E aquilo que parecia ser uma tragédia, e a mãe olhou e deu risada, e todos nós que estávamos à volta também rimos, me chamou a atenção justamente pela capacidade daquela criança de transformar aquele mouse em um brinquedo, talvez pela própria imaginação infantil, no seu animal de estimação. E nós fomos perdendo isso com o passar do tempo. Nós fomos nos tornando pessoas, às vezes, tão duras, com um olhar tão sem luz, tão apagado, e que fomos, então, prendendo a nossa vida, a vida de outras pessoas e atrelando a nossa felicidade à conquista de coisas. Então, o que a nossa mentora nos propõe é que sejamos semente e que possamos semear. E que, se for difícil em algum momento semear no externo, se for difícil em algum momento semear aquele que me perturba, aquele que mora comigo, aquele próximo de mim, que eu possa semear o meu mundo interno. Porque ao semear o meu mundo interno, as minhas palavras, o meu sentimento, a minha oração se torna muito mais profunda, muito mais intensa. E a minha semente, eu agora, essa árvore frondosa, com raízes longas, que bebo da água do mais profundo de mim, vou gerando novas sementes. E a minha semente, assim como aquele semeador, vou poder sair com elas e vou sair a semear. E vou encontrar no meu caminho aquelas pessoas que são como aquele primeiro solo, que a semente vai cair e que elas sequer vão aproveitar qualquer coisa que eu traga para elas. Vão rejeitar, vão ser refratárias, mas agora com um semeador também, eu vou compreendê-las, porque eu também passei por esse processo. E assim como o próprio Jesus se colocou nessa condição, nós também poderemos dizer que um dia saímos a semear. E que encontramos aquelas pessoas que nos rejeitaram, encontramos aquelas pessoas que se entusiasmaram, mas não se modificaram, encontramos aquelas que acreditaram, tentaram e desistiram, mas assim como nós, encontraremos aquelas que vão passar por todas as dificuldades, que vão se entregar totalmente e que vão poder também ser sementes e que também vão ser semeadoras no futuro. E essa é a nossa proposta. Se somos seres co-criadores com Deus, se somos aqueles que, como o próprio Jesus nos afirmou, que somos deuses, nós temos toda a capacidade de modificar o mundo em que vivemos. Mas o primeiro mundo que precisamos modificar é o nosso mundo interno. E esse mundo interno, com certeza, que ainda pode parecer sombrio, que ainda pode existir guerras, com certeza guarda no fundo do seu solo o mais precioso de todos os tesouros, a nossa felicidade, a nossa plenitude, a nossa alma.